Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta e interaja conosco. No último bloco do programa, converso com Justo Verlang, da Fundação Iberê Camargo, a respeito dos 10 anos da Fundação. Já, o ano que vem, 2018, 10 anos desse prédio magnífico à beira do Guaíba. E também, claro, outros assuntos. E no primeiro bloco, eu recebo o padre Domingos Steraprof. Ele que está em Porto Alegre para denunciar o genocídio ucraniano, acontecido nas décadas de 20 e 30, a partir da implantação do socialismo na União Soviética. O 21 e 30 está entrando no ar. Fique com a gente. O programa conversando com o padre Domingos Sterapravo, ele que é de descendência ucraniana, está em Porto Alegre para participar amanhã da abertura de uma exposição muito especial. Mas antes de eu falar da sua exposição, acertei a pronúncia do seu nome. Sim. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer voltar a Porto Alegre. Eu atendi a Porto Alegre acho que uns 20 anos atrás. Eu vinha de Curitiba 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Qual o tamanho da comunidade aqui? Agora é muito pouco. Tem a comunidade ortodoxa, que é a maior. Eles têm só a comunidade, mas a católica, ela se extinguiu. Ali perto da Avenida Assis Brasil. Os ucranianos se estabeleceram basicamente no Paraná. A maior colônia no Paraná. No Paraná, sim. Qual o tamanho da colônia hoje? Passa de 500 mil. 500 mil descendentes de ucranianos no Paraná? Sim. No Brasil. No Brasil como um todo? Todo. No Paraná em especial quanto? Uns 300 ou mais, até um pouco. Maior do Brasil. Porque tem em São Paulo, mas nós temos agora o Brasil inteiro, né? Estão espalhados pelo Brasil inteiro. Agora espalhou, mas... Espalhou. Por que os ucranianos saíram da Ucrânia em direção ao Brasil? Incrível que pareça, eram sem terra da época. A Polônia não tinha terras produtivas, ela ocupava aquela parte da Galícia, que em ucraniano chama-se Halechina. Então, com a abolição da escravatura aqui no Brasil, os grandes fazendeiros produtores de café e de açúcar, principalmente no estado de São Paulo, eles não tinham mão de obra, porque o negro estava livre, não queria mais se subjugar a um trabalho pesado. Então, começaram as grandes campanhas para trazer o europeu para o Brasil. Nós estamos falando de quando isso? 1894, por aí. Meu bisavô veio nessa época. Esta é a primeira... Começo. É o começo. Né? Começo. Assim, de uma leva maior, um pouquinho maior. Depois vieram outras maiores, mas bem antes vieram unidades, poucas famílias, aquela coisa assim. O senhor está em Porto Alegre porque nesta terça-feira, às 7 da noite, na ADVB, será inaugurada uma exposição em Porto Alegre que fala sobre o material é meu, né? Que fala sobre o genocídio ucraniano. Sim. Né? O nome da exposição, para eu não errar a pronúncia, Holodomor? Holodomor. Holodomor. O que significa Holodomor? Holodomor, holot, fome. Morete quer dizer exterminar. Exterminar pela fome. Então, quando em 1917, o grupo dos bolcheviques, era um grupo de rapazes, talvez já eram casados, sei lá, mas baderneiros, pseudo-intelectuais, dava para dizer assim, porque eles passavam muitas vezes noitadas em bebedeira, aquela coisa toda, e querendo modificar a situação no mundo.
Na Europa, digamos, na parte a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, era bem no tempo da Revolução Industrial. Então ali também tinha muitos operários que passavam a miséria, etc., moravam em casas pobres, aquela coisa toda. A Rússia também, mas a Rússia ela não tinha uma indústria naquela época. Eles viviam mais da agricultura. Então, quando eles massacraram a família real, que eram 13 pessoas, o rei Nicolau, a esposa e os filhos, tomaram o poder e eles se apoderaram do Tesouro Nacional do Império, mas por não saberem administrar, eles em pouco tempo eles gastaram o Tesouro Nacional russo, que era do Império. E daí se encontraram numa situação, agora como é que nós vamos administrar um país tão grande e cada vez está entrando em crise. E daí numa reunião eles planejaram que a moeda de troca com os outros países no comércio seria o trigo. Mas nós não temos terras produtivas, porque perto de Moscou e outras partes são parecidas com o nosso Pantanal. A Moscou é construído em cima de um Pantanal. A cidade de Petersburgo é a mesma coisa, em cima do Pantanal. Então, por que o Napoleão perdeu a guerra? O inverno russo. Porque os russos, profundos conhecedores das leis da natureza, tinha a Floresta Negra, já depois de Moscou. Então, não me lembro quem que era no tempo, qual rei, e também o chefe do exército, levaram o Napoleão até aquela floresta ali, e começou o inverno, começou a cair a neve, e ali dentro daquela floresta tinha areia, se diz aquela areia movediça. Então, por isso, os soldados ali com carroças, cavalos, foram se afogando. Ali foi a tragédia do Napoleão, porque eles conheciam a natureza ali. Padre, só para a gente dar uma ideia, então, é o seguinte: 100 anos da Revolução Russa, o que está vindo a Porto Alegre é uma exposição que vai mostrar o genocídio ucraniano, né, em função de que, aí sim, Stalin se dirigiu, né, para os campos da Ucrânia para buscar esse trigo. E ali cometeu um genocídio. Sim, né? Porque daí ele mandou o exército para tomar a propriedade primeiro, e também todos tinham que produzir o máximo de trigo para que a Rússia pudesse negociar com o mundo. Ele queria se impor, mostrar que o projeto dele era o melhor. Por isso a palavra bolshaya, o que quer dizer? É a maior. Bilchi significa maior. Por isso sempre até existe essa expressão, Roshaya, Bolshaya, a Rússia maior. Até agora não faz tempo, até o embaixador que conversou com a Fernanda, então ele falou que agora o Putin também quer que aquelas regiões, a Crimeia, a Donetsk, a Luhansk, aquelas partes que agora a Rússia tomou, que é 4 anos atrás, uma coisa assim, 3, 4 anos atrás, com a sua agressão, e deseja nominar aquilo como Rússia Menor. Então, nós estamos falando nesse caso, na época do genocídio, em 1930, é isso? Não. O genocídio, esse genocídio, o Holodomor, aconteceu em 3 fases. A primeira, 1921, durou até 23. Nesse Holodomor, morreram aproximadamente 3 milhões de pessoas de fome, a maioria crianças. 3 milhões.
ucranianos. Ucranianos. Nesse caso, invadida pela Rússia. É. Né? E submetida ali a um regime de força. Sim, né? sim. Pela Rússia. Sim. E, na época, 8 milhões de pessoas passaram fome. Não morreram mais só esses 3, por causa do trabalho da Cruz Vermelha, que ainda atuava na região. Então, depois de 23, a Cruz Vermelha foi expulsa da região e continuou a desapropriação, chamada Roskorkulenia, em russo. Kurkul quer dizer um colono rico. Então, naquela região da Ucrânia Oriental, que é onde está Donetsk, Donbass, toda aquela parte industrializada e muito, muito produtiva da Ucrânia. Por isso, o desejo do Putin até hoje é retomar essa parte, porque era o celeiro da Rússia aquilo. Então, só para fechar, já é a segunda vez que o senhor fala, o senhor teme alguma ação nova do Putin a respeito disso? Porque foi muito complicado fazer a independência depois da queda do regime. Tá? Foi muito complicado fazer a independência. Com duas grandes revoltas, né? A Ucrânia hoje está independente. Sim. Tá? O senhor teme alguma ação para retomada disso ainda por parte da Rússia no contexto atual? Existe. A ambição e o apetite do Putin é grande. Então, voltando a Holodomor, então houve 3. Certo. 21 a 23, certo. O maior, 32 a 33, onde só de fome morreu mais ou menos 10 milhões de pessoas. Então tá. É aí que eu tinha me fixado na história. A maior, são 3 momentos e o maior é na década do meio, de 30. De 32 a 33. Tá, eu não me detive nos outros momentos, então... Sim. Mas morreu mais, por quê? Por causa de deportações para os campos de trabalho, campos de trabalho forçado, chamados Gulag. E havia 230 desses campos de concentração, Gulags. Para se ter ideia quanta gente que tinha num Gulag, um deles tinha 268 mil pessoas concentradas num só Gulag. O outro tinha 250. Só imagine os 230. Desses 230, 20 eram eram ultra secretos, nos lugares mais inóspitos do planeta. Que lá já perto do Polo Norte, aquela parte ali, onde tem... Hoje existem cidades, né? O senhor está me dizendo o seguinte, olha, um país independente que era a Ucrânia, foi tomado pela Rússia, e ali se constitui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uhum. Como a Ucrânia tinha lá uma boa parte da produção de trigo, e a Rússia não tinha possibilidade de produzir trigo, invade a Ucrânia, toma na mão grande, vou dizer esse termo para ficar bem popular, o trigo, não dá alimentos para a população ucraniana. Não, tira tudo. Não assiste a população ucraniana. Não. São 10 milhões, em diferentes momentos. Em um momento é 3 milhões, em outro momento é 10 milhões. Mas nesse dos 10 milhões, daí fora os que morreram de fome, tem os que morreram deportados e fuzilados. Porque você tinha direito a colher 5 espigas de trigo lá, quando colhiam o trigo para levar lá para o governo. Se ficasse no campo umas espigas, você tinha direito de pegar 5. Se passasse de 5, dá um punhadinho de grão, né? Não é tanta coisa. Então, você era fuzilado no ato, nem preso, nem levado para responder, mas no ato. Se você
enterrasse lá 1 quilo, 2 quilos, uma lata de trigo para depois um dia, com a esperança de ter semente para semear, para depois sobreviver, daí eles tinham uns ferros, um tipo de uns espetos, que eles ficavam batendo, procurando se você guardou embaixo da terra. Se você guardou, era fuzilado no ato. Qual foi? Então, 12 milhões em 32, 33. E o terceiro Holodomor, depois da Guerra Mundial, mais ou menos esbara 2 milhões. Aí já com a cortina fechada, cortina de ferro fechada, Sim. e pós-Segunda Guerra. É. Qual foi a resistência que conseguiu imprimir o povo ucraniano? Conseguia, de alguma forma, fazer algum tipo de resistência a essa força russa? Quem resistia era... Daí esses eram presos e deportados para esses campos de concentração em todo aquele Império Russo. A exposição que abre nessa terça-feira em Porto Alegre, ela vai mostrar exatamente o quê? Tudo isso. Desde o início da Revolução Russa até 91. O senhor, esses documentos que o senhor apresenta nessa exposição na DVB, vêm da onde? Da Ucrânia mesmo. Tem aqui É que uma série deles que estão condensados aqui, inclusive. Então, esse é o resumo dos painéis que eu tenho de 85 centímetros de altura e 53 de largura. Quantos são os painéis? 54. 54. Mais 7 painéis com a tradução, porque aqui no livro, tá vendo aqui tem russo. Aqui, tá vendo eu não tenho. Hã? Aqui é ucraniano. Então, aqui em cima é a primeira, tá vendo? 21, 23. Sim. É o primeiro Holodomor. Certo. Não, foi por isso que eu até procurei abrir nesse aqui mesmo. E aqui o senhor vai descrevendo tudo. Esse texto aqui é seu ou é um texto Não, deles? esse é da Ucrânia mesmo. Esse texto é feito por legistas, por criminalistas, por juízes, estudiosos. Isso é uma coisa assim... A gente citou só o Stalin aqui, mas eu estou vendo a figura do Lenin aqui numa das fotos. Também tem. Qual é a participação do Lenin nisso tudo? Foi o início. Porque ele morreu em 22. Então o plano é dele, mas quem abraçou e já foi. Pode voltar um pouquinho para você ver, antes ainda daquele 21 a 23, lá onde vai mostrar os campos de concentração. Bom, como é que o senhor arrecadou todo esse material? Isso eu ganhei em Detroit, do consulado ucraniano em Detroit, na cidade de Detroit. Eu tenho uma amiga, e daí eu vi a exposição num clube ucraniano chamado Ukrainian Cultural Center, e havia, na época, essa exposição. Eu falei para ela, disse assim, Lida, eu gostaria de ter uma coisa dessa. Ela disse, espera um pouquinho. Ela foi até o cônsul e ele me deu. Bom, aqui tem uma lista de campos de concentração, né, organizados a partir de Moscou, é isso? É. E a lista é grande, hein? A lista é grande. Como é que o senhor viu hoje o debate ideológico no Brasil? O senhor não esperava essa pergunta? É complicado. Na nossa situação é complicado. Porque a gente continua, e há uma defesa grande da esquerda em nível mundial, no Brasil também. Sim. Qual é a sua visão a respeito disso? Porque a esquerda, principalmente o Putin, eles têm uma diplomacia e uma inteligência deles ali que eles invadem, se vê que eles conseguiram entrar na campanha política americana, alemã, só que a Angela Merkel, ela sabia disso, então ela já abriu a boca para o mundo que ela não admitiria isso, mas a própria candidata na França, a Marine Le Pen,
era apoiada por ele abertamente e ela foi até lá, até Moscou para... Então, se vê, o próprio Putin já disse que nas próximas eleições da Ucrânia, ele vai interferir. No Brasil, acho que interfere também. Ele é um líder mundial. E o ano que vem ainda com toda a visibilidade da Copa do Mundo. É. Tem mais esse detalhe. No ano que vem vai estar em todas as manchetes, porque, afinal de contas, durante um mês o mundo se muda para a Rússia em função da Copa e nos meses anteriores e posteriores vai ter um grande noticiário sempre. Sim, né? sim. Vai girar em torno de Moscou e as cidades ali. Claro que haverá jornalistas que vão entrar um pouquinho mais para o interior para ver de fato como que vive o verdadeiro russo. Não, eu concordo com o senhor, mas até que tem uma questão seguinte, quando a bola rolar, infelizmente todo mundo vai focar, ninguém vai focar na questão da população em si, como vive e tal. A hora que a bola rola, todo mundo foca. É a paixão da bola, É né? a paixão do futebol, né? Então tem essa situação assim de, por mais reportagens que se tenha, por mais comparação, porque afinal de contas ainda vai estar muito recente essa data dos 100 anos da Revolução Russa, vão ser 101 anos da Revolução Russa, né? A hora que a bola rola, o foco muda para dentro do campo. Sim, mas o interessante, né, não sei se a imprensa brasileira noticiou, mas a imprensa ucraniana e a internacional, a americana e outros, né, eles noticiaram a Rússia no dia, não houve nenhuma comemoração. Exatamente. Ao contrário do que acontecia normalmente, né? Grandes manifestações, o não houve nada, nenhuma manifestação. Aqueles desfiles militares grandiosos, né? Que nós acostumamos a ver esse ano, no ano dos 100 anos, não aconteceu da mesma forma. Não, nem tinha, nem houve. Nenhum jornal mostrou, porque o Putin disse assim, não vou comemorar porque a Revolução Russa dividiu o país em dois. Isso ele se expressou. Então ele não gastou nenhum centavo. Mas por quê? Por causa das sanções impostas pela Europa, pelos Estados Unidos e outros países do mundo, pela agressão da Rússia à Ucrânia. Bom. Então ele sofre com essa Você ia usar alguma palavra? Não. Holodomor, por que é tão pouco noticiado isso? Porque foi de uma maneira muito sábia silenciado. A própria palavra cortina de ferro é cortina de ferro, não entrava nada e não saía. Começou-se a noticiar e a ver que houve 3 grandes fomes, né, 3 períodos, só depois da queda do comunismo e com a independência da Ucrânia. Ou seja, é um noticiário recente ainda. Tem aí cerca de 30 anos, mas é recente nesse quadro todo. Sim. Agora, até lá, o próprio povo não tinha lugares que não sabia. Os avós, bisavós, porque isso já é 85 anos que aconteceu. Então, muitos jovens não sabem disso. Não podia falar. Os pais tinham medo, os avós tinham medo, não falavam, por causa da repressão e outras coisas, e ficou. Então, sabiam, mas não era. Mas, uma coisa muito importante, que existe no mundo todo mais de 6.000 livros com o título Holodomor, em várias partes do mundo, com vários digamos, idiomas. Português, boas traduções? Tem português, tem italiano, tem inglês, tem em francês. Portanto, quem está nos assistindo quiser mais informações, vá à exposição na DVB, que abre nesta terça-feira, né? Ou então a consultar os livros, há livros a respeito do assunto, bons livros. Deixa eu só dizer... Mais de 6.000. Já depois da abertura, então já tem livros novos. Saiu ultimamente um bom livro em Portugal, escrito em português. Em Portugal. Muito, muito bom.
senhor lembra o nome? É sempre o tema Holodomor. Certo. Bom, só para fechar, o senhor faz palestra amanhã ou entrevista coletiva, Pedro? Que hora primeiro a entrevista coletiva e depois palestra. Que hora a palestra? A palestra acho que vai ser 7h30, mas como vai ter antes a entrevista, depois a palestra acho que vai começar pelas 8, porque antes quem vai falar é o Pugina. Tá aqui, desculpa. A abertura da exposição será às 7 da noite desse 5 de dezembro, terça-feira, na sede da ADVB Rio Grande do Sul, com uma palestra de Percival Pugina sobre o centenário da Revolução Russa. Logo após, 7h30 da noite, a apresentação de fatos históricos pelo padre Domingos Starepravo, organizador desta mostra. Deixa eu dizer o seguinte, no sábado, próximo sábado, na 13h30 da tarde, Marcelo Berger fala, porque todas as economistas socialistas terminam em catástrofe. Às 4h15, Marcos Boeira, a política e as condições de guerra. 5 da tarde, o jornalista Diego Casagrande, o Brasil de amanhã, liberdade econômica, desenvolvimento social e combate à impunidade. 5h45, José Antônio Rosa, a verdade é a primeira vítima dos genocidas. Para saber mais a respeito desse genocídio ucraniano, né, vá até a ADVB, a partir desta terça-feira, com essa exposição aberta ao público. Padre, obrigado ao senhor, um excelente dia para o senhor amanhã aqui em Porto Alegre, porque afinal de contas, o senhor fica até quando aqui? Dia 6, volto. Então, uma excelente estada em Porto Alegre, obrigado aí. Obrigado. E que a mostra consiga ser mostrada, a exposição seja mostrada também em outros lugares, né? Porque afinal de contas é uma questão que tem que ser denunciada permanentemente. E por quê? Porque a verdade deve ser revelada. E a verdade fala com a voz eterna. Obrigado ao senhor, uma excelente noite aqui também. Obrigado. Depois do intervalo comercial, eu converso com Justo Verlang, da Fundação Iberê Camargo. 21h30, volta em instantes. Eu abro o programa conversando com meu querido Justo Verlang, presidente da Fundação Iberê Camargo, para falar um pouco a respeito de 2017, o reposicionamento da Fundação Iberê Camargo, mas também a partir de o ano que vem, 2018, os 10 anos de inauguração da nossa fundação aqui às margens do Guaíba. Justo, prazer te ter aqui, boa noite. Boa noite, prazer te receber. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. O que houve de reposicionamento? Qual foi a ideia de vocês, né? Quando todo mundo entrou numa crise, vocês, claro, também foram atingidos pela crise, tiveram que reposicionar o Iberê, ou a Fundação Iberê Camargo. Isso, então a Fundação, ela se lançou, se debruçou sobre esse desafio de se reposicionar. O que significa isso? A partir de uma visão, né, qual é a função, qual é o objetivo, qual é o papel que essa instituição desempenha ou deve desempenhar. Então, nós trabalhamos no sentido de aproximá-la da comunidade. Ainda na gestão do Rodrigo Fontobel, foi encomendado um estudo de uma empresa chamada Edelman Significa, e lá se verificou que a instituição deveria deixar de ser tão museu, digamos assim, que deveria ser mais um centro cultural. Ou seja, deveria deixar o seu foco, que sempre tinha sido em artes visuais, e procurar as outras áreas da cultura para fazer uma programação mesclada, uma programação que fizesse sentido. Eu já volto para o reposicionamento, mas dentro desse sentido, há poucos dias foi a cara de estudo, né? Academia de Samba Puro, lá dentro, quer dizer, escola de samba dentro da Fundação Iberê. Essa é a ideia, que mostra bem o que é esse novo momento?
É isso mesmo. A ideia é a Iberê Camargo colar na comunidade, estar junto da comunidade, estar colada no calendário da cidade de Porto Alegre. Ou seja, em vez de ser um posicionamento, digamos, elitista, ou seja, ligado a uma pequena parcela da população, ela ser ligada a uma gama maior, uma diversidade maior de pessoas, visitantes. E assim ela conseguir prestar esses serviços, né, à comunidade. Nós contratamos, depois de uma pesquisa, um curador, o nosso diretor artístico, Bernardo Souza, e o Bernardo, então, lançou a ideia de uma matriz de programação. Ela parte de uma questão, um problema qualquer, a cidade ou questões urbanas, por exemplo, e a partir daí formata as exposições. E a partir daí dessas questões nós temos o seminário, temos os cursos, temos os cinemas, né, os filmes que são projetados e depois comentados pela Martinha Biavasque. Ou seja, nós abrimos diversas portas ou diversas janelas para se discutir um mesmo assunto. E a arte contemporânea é, de alguma forma, digamos, difícil de entrar, né? Sim. Então, a partir do vocabulário que você entra com um seminário, com um filme, você faz a visita, você tem maior facilidade de perceber as linguagens, os conceitos, os conteúdos de cada uma das exposições. Música e cinema estão muito mais próximos de nós e podem ser a janela de entrada para as artes visuais num outro momento, né? Porque afinal de contas, cantar alguma coisa, olhar um filme, em algum momento a gente sempre tem essa compreensão. Artes visuais sempre foi um pouco distante mesmo, essa ideia do museu, né? É um museu, é uma coisa meio sagrada, a gente entrar, se arruma para ir no museu, não se arruma para ir no museu, né? Não é aquela questão do ir e vir natural, né? do brasileiro, né? Então, com essa programação, com essa matriz, nós temos conseguido fazer com que a Iberê Camargo se transforme efetivamente num ponto de encontro da cidade, né? Ou seja, todos os sábados e todos os domingos nós temos lá música ao pôr do sol, né? Ou seja, levando as pessoas para lá, né? E a partir daí se gera uma interação com as outras, com o seminário, com as exposições, com o filme, gera uma série de interações. E o cidadão pode chegar, sei lá, às 3 horas da tarde e sair de lá às 8 horas da noite. O horário das 3 às 8 atualmente. Não, a ideia é que ele tenha um preenchimento, não é simplesmente ver uma exposição, ver o filme, mas participe de várias atividades. Isso. É possível. Só sobre a Samba Puro ainda, vocês têm ideia de levar outras escolas até o Carnaval? Vai ter essa interação? Porque você falou no calendário da cidade, eu me lembrei de Carnaval, vem aí o calendário cultural brasileiro começa pelo Carnaval. A gente diz, né, que o ano só... Agora não, mas até bem pouco tempo a gente dizia, né, que o ano só começa depois do Carnaval, né? Não, nós temos tido diversos artistas, músicos, com hip hop, enfim, não é DJs, enfim. Né? Sábado passado foi o Dia Nacional do Samba, né? Então coincidiu com a Samba Puro lá. Isso. Tá. Mas no Carnaval pode ser que retorne essa ideia. Aí sim. Pode ser, mas enfim, o Carnaval, o pessoal vai estar mais focado no Carnaval propriamente. Não, mas é que eu fiquei pensando se era isso para estar certo. Como é que é para vocês hoje gerenciar uma instituição do tamanho da Fundação Iberê Camargo num momento de crise? E aí eu já quero depois te dar o gancho para a gente conversar a respeito dessa campanha, porque até o dia 26 as pessoas podem ir lá no seu imposto de renda. Mas vamos lá, como é que está a gerenciar no momento de crise a cultura no Brasil, uma fundação do tamanho da Iberê? Então, essa crise se abateu sobre todas as instituições culturais do país, muito em razão da dependência das instituições dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, ou seja, do lucro das empresas. Empresas com menos lucro, menor capacidade de financiamento da cultura. Esse é um panorama geral do país, né?
Então, como é gerir uma instituição nesse sentido? É uma crise, é uma oportunidade de rever o que está sendo feito, né? Não é uma questão de simplesmente bater em mais portas, mas é uma questão de pensar o que a instituição está fazendo bacana, onde a instituição poderia melhorar, onde a instituição está falhando, né? E é isso que tem sido feito. Tem sido um desafio, mês a mês, mas nós temos encontrado suporte dos colaboradores, de nossos patrocinadores, dos novos patrocinadores que têm entrado, de nossos fornecedores, né? Ou seja, a instituição ela conseguiu passar esse ano que foi crítico. Foi um ano crítico, efetivamente. Nós já encontramos o ano de 2018 de uma forma mais otimista. Nós acreditamos que a partir de março é possível, inclusive, alterar os dias, né? Ampliar os dias de atendimento ao público. Desde agosto de 2016, a instituição está aberta só 2 dias por semana. Mesmo assim, nesse sábado e domingo que ela tem estado aberta, se nós analisarmos o público, a frequência, nós vamos somar o mesmo público que a instituição fazia em 2013, 2014, 2015. Ou seja, a matriz essa é muito potente, e ela pode se expandir. Ou seja, nós temos uma série de outros públicos que ainda estão desatendidos. O público da terceira idade, um público mais jovem, crianças, a relação do pai e do filho, da mãe e do filho, ou seja, existe um volume enorme de possibilidades de contribuição que essa instituição pode prestar à sociedade. Bom, quero dizer o seguinte, como pai de crianças, há um espaço imenso a ser coberto, né, para crianças, pais e filhos. Esse espaço, se vocês já estão percebendo e estão projetando que vão fazer eventos, eu acho que há um campo realmente aberto para a gente pegar e ter pais, filhos indo a Iberê, aprendendo. Como é que vocês tratam a Fundação ao Iberê? Como é que vocês tratam? Eu sempre digo ao Iberê. Porque o pessoal, no início, tinha um cacuete de dizer Museu Iberê Camargo. Exatamente. Aquilo não é um museu. Museu, digamos, seria um departamento pequenininho dentro da fundação. Fundação é uma coisa mais arejada. Eu sempre digo a Iberê. No sentido da fundação. A Fundação Iberê. Eu sempre digo ao Iberê. Né? Como se fosse uma figura ali. Vai no Iberê, foi no Iberê, tu viu no Iberê, aquela exposição no Iberê, coisa meio... Como é que funciona agora essa captação de recursos via pessoa física ou jurídica? Mas eu acho que as físicas é que a gente pode falar melhor, né? Isso, então, se a população, se o cidadão entende que a instituição deve se manter aberta, tem contribuições a fazer, eu acho que o cidadão também tem a possibilidade, ou é nossa obrigação abrir essa possibilidade, inclusive, tem a possibilidade de fazer algum tipo de doação, que pode ser com o uso de incentivos fiscais ou sem o uso de incentivos fiscais, né? Então, nosso site www.iberecamargo.org.br tem lá uma nota dizendo, envie-se um e-mail para doação@iberecamargo.org.br e receba então, diga o que você quer fazer. Quero fazer uma doação com incentivo fiscal, uma doação sem incentivo fiscal, uma doação direta, e em seguida nosso pessoal responde como fazer. Basicamente, se for utilizar a Lei Rouanet, teria que fazer antes do final do mês, dia 26, 27 deste mês, né? E é possível abater 6% do imposto de renda a pagar à pessoa física, 6%. Ou seja, não custa nada para o cidadão fazer isso. É só uma antecipação. Eu vou ter tanto X, né? Vou ter R$1.000, R$2.000, enfim, eu vou fazer uma doação para a Iberê. Faça a doação, receba em comunicação com a Iberê, recebe um recibo né, de que contribuiu, e isso depois lance na sua declaração do imposto de renda em abril.
quem me acompanha nos meus espaços sabe bem o que eu digo a respeito disso. Assim, doa para o Iberê, para quem você quiser. É menos dinheiro na mão de Brasília, é menos dinheiro na mão dos políticos e é dinheiro que a gente sabe está saindo do nosso bolso para onde está indo. Pagar imposto a gente vai mesmo. Então, pelo menos, deixa a gente decidir para onde vai esses 6%. Se vai para o Iberê, se vai para uma outra obra social, se vai para uma obra cultural, ponto. Interessa que não chegue na mão deles, sinceramente. Não, vou te dizer, cara, é só escândalo com o nosso dinheiro, Justo. Então é melhor entregar para vocês vão pegar, e até porque tem que fazer um rigoroso detalhamento, né, de forma muito transparente, de onde foi investido esse dinheiro. Depois nós mesmos que doamos podemos ir lá verificar esse dinheiro. Tem que ser feita uma prestação de contas muito rigorosa. Exatamente, né? exatamente. Não, eu tô nessa. Não entregue para o governo, doe para alguém sério. Não, para com isso, meu. 10 anos da inauguração da obra Iberê Camargo, são aí cerca de 15, 16 anos planejando, mas 10 anos da abertura lá em 2008. O que vem por aí em 2018? Então, em 2018, a instituição estará completando 10 anos da sede nova, ou seja, 10 anos desse prédio de Iberê Camargo, né? Que é um prédio que, antes mesmo de ser construído, já tinha recebido o prêmio Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, o prêmio da Trienal de Milão e, recentemente, há uns 4 anos atrás, recebeu um reconhecimento por parte de uma associação de arquitetos americanos, a Miss Crown Hall, dizendo que este foi o melhor projeto construído nas Américas durante aquela década, né? Então, naturalmente, a instituição vai trabalhar algo também com a arquitetura, né? Além da arquitetura, dessa questão toda, nós teremos uma programação bastante mais dinâmica do que esta que nós tivemos em 2017, nesse momento de crise. Nós teremos 8 exposições, teremos seminários, cursos, né? Rodas, música ao pôr do sol. Estamos programando também um trabalho não só ali junto ao rio, né, mas música dentro do prédio, né, dentro do auditório, do próprio grande hall da instituição, filmes, uma programação muito extensa. Vocês imaginavam quando viram, você que foi uma das primeiras pessoas lá que viu o prédio como um todo, né? E uma preocupação quando vocês foram atrás do Álvaro Siza era a funcionalidade do prédio. Que ia ter essa premiação toda. Porto Alegre é destaque em nível internacional pela arquitetura do Álvaro Siza, português, que foi escolhido por vocês para construir o prédio. E ele, quando veio, soube aproveitar muito bem, né, a encosta do morro, mas também o Guaíba. E eu me lembro que uma crítica que existia quando era aquele tamanho das janelas, as pessoas não entendiam as obras lá dentro, né, toda a situação que você tinha que ter de preocupação com as obras. Mas era uma situação, né, que você assim... Não, mas tinha que ter um janelão. Não tem que ter um janelão, não tem que ser vidro, não tem que... Não. Vocês tinham essa ideia, percebiam na obra assim, essa potencialidade de se transformar em um marco arquitetônico da cidade? Eu acho que quando nós recebemos o primeiro estudo, acho que foi evidente a qualidade do primeiro estudo, né? Ou seja, é um trabalho muito, muito, muito bacana, né? Agora, queria receber os tais prêmios? Não, a gente não tinha ideia. Que ia receber o destaque todo que recebeu, como o Jorge Johann Peter disse, um tiro na lua, né? Realmente não se imaginava que se conseguiria isso. Então, hoje nós temos um grande ativo que é o acervo de Iberê Camargo, que é composto pelas obras, pelas pinturas, guaches, desenhos, estudos, pela documentação toda que Iberê Camargo e Dona Maria deixaram. É composto pelo prédio, ou seja, é um ativo muito importante, né? A arquitetura do prédio e os serviços que nós estamos prestando. Essa matriz, me parece que é um outro ativo que a instituição está desenvolvendo, ou seja, como se relacionar com a sociedade, como se relacionar com a cidade, com o Estado. Dá para a gente pensar na palavra democratização, nesse caso, vocês estão preocupados em Porto Alegre
pegar e incorporar o museu, não ficar, eu estou não usando museu, né, mas não ficar algo distante da cidade. Porque em algum momento alguém podia pensar assim, é elitista, né? Tá ali, beira do rio. Então, essa é uma imagem que você, se existiu para alguém, querem desmanchar. Exatamente. Essa imagem foi uma coisa sempre muito comentada, né? Bastante comentada. Mas não só em relação a Iberê Camargo, em relação aos museus em geral, se tem essa ideia de que arte é elitista, né? E é um desafio para qualquer um que trabalhe nessa área, eu trabalho como voluntário, é um desafio aproximar a população, o público, da arte contemporânea. Por quê? Porque são linguagens pouco conhecidas. Então, se você facilita isso, oferece, welcome to my kingdom, né? Ou seja, seja bem-vindo, né? Nós somos amigáveis, né? Então, nesse sentido, por exemplo, ali tem uma dificuldade bastante grande em relação ao transporte urbano público. Nós temos trabalhado bastante com a PCT, que tem nos recebido muito bem, mas, objetivamente, nós temos uma ciclovia ali na frente. E a Iberê necessariamente precisa ser amigável ao ciclista. Então, a próxima etapa, o ano que vem, nós vamos nos debruçar sobre isso, na relação com o ciclista, ou seja, como acessar a Iberê e, de forma segura, de bicicleta. Muito bom, rapaz. Porque as pessoas que não têm ideia é o seguinte, como está numa curva, parada de ônibus ali não tem. Né? Até porque seria complicado ali, né? E como tem aquela junção da Beira Rio com a Padre Cacique, ali é complicado, mais complicado ainda. Né? Já tem um redutor de velocidade ali que é para todo mundo tirar o pé exatamente naquela curva para não dar problema. Então, para colocar um redutor de velocidade. Como uma parte pequena, porque foi muito inteligente o Álvaro naquilo que fez, né? A garagem subterrânea, mas uma parte pequena você teve que destinar para os carros exatamente ingressarem pela garagem. Né? Mas do outro lado vocês têm um espaço privilegiado e do próprio lado do Iberê ainda tem um espaço para que os ciclistas tenham ali condições de, colocando suas bicicletas, também visitarem as exposições e participarem de tudo que está acontecendo. Né? Tem uma passagem subterrânea, né, para o pedestre. Né? Exato. Mas temos de fazer uma relação objetiva, melhorar os bicicletários, né? Fazer algumas ações, promoção, use bicicleta, venha de bicicleta, né? Uma coisa assim. Os sinais de tarde ali são fantásticos. Eu que moro na Zona Sul, passo ali seguidamente, vejo que há uma predominância da população jovem, gente muito bonita ali, aproveitando o final de tarde no Iberê, com as programações musicais, mas também aproveitando aquele visual maravilhoso do Rio, né? É algo que Porto Alegre merece, né? Por sinal, a gente tem que trazer aqui nos próximos dias também o pessoal do Cais do Porto, porque finalmente, nesta terça-feira, parece deslindado todo o problema, aí vão começar definitivamente a fazer a obra do Cais Mauá, esperamos nós. Né? Bom, justo. Eu tinha que fazer esse comentário, porque é outra coisa que o Rio, mesmo quando a gente está afastado do Rio, o Iberê nos aproxima do Rio. Né? E o Cais do Porto também, há 10 anos que a gente vem falando no Cais do Porto, há 7 anos foi assinado o contrato do Cais do Porto e até agora não está aí a obra. Eu tinha que fazer esse comentário, me perdoa usar o teu espaço. Para fechar, vamos lá. 10 anos de Iberê, então, uma programação começa já em janeiro, vocês imaginam isso? É de janeiro a dezembro? Em função de janeiro ser um mês mais fraco em Porto Alegre, deixa mais adiante? Como é que funciona? Não, nós já vamos começar em janeiro mesmo. Né? E nós terminamos agora as exposições e devemos começar um projeto novo em janeiro já. Tá. Tem alguma grande comemoração? Para tudo em algum dia específico, no dia da inauguração do prédio? Faz alguma coisa maior? Vai me contar isso agora? Vai deixar quando voltar outra vez? O que vocês estão planejando assim de... Talvez mesmo a coisa de democratização, de horizontalização, por exemplo, nós estamos trabalhando no conselho, né, nos estatutos da instituição, no sentido de deixá-la mais transparente, mais participativa. Um grande evento não está no nosso radar. A ideia é aproveitar cada oportunidade, cada dia e fazer um trabalho sério, consciente, objetivo de prestação de serviço.
até dia 26 de dezembro. Então, as pessoas entram no site iberecamargo.org.br, lá está o link, envia o seu e-mail, qualquer dúvida. O pessoal do Iberê também traz as informações a respeito dessas possibilidades das pessoas participarem com vocês através de doação de recursos via Lei Rouanet, via imposto de renda ou outras formas. Direta também não tem problema nenhum. É ótimo. Seria ótimo. Mas alguma questão que eu deixei de te perguntar isso tudo aí? Não, eu gostaria de agradecer muito a generosidade de ter nos chamado. Não, vocês são... Eu sabe que eu sou um apaixonado por aquela obra. Lá atrás, na Bandeirantes, entrevistei o Álvaro Cisa, tantas outras pessoas que passaram por ali, acham um local fantástico para a cidade, acham que Porto Alegre só ganha. A crise pegou, a crise pegou. Agora o que a gente espera é o seguinte, 2018 começa a sair da crise, que seja domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, né? vai na regressiva, né? Até ter 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não, e a ideia é antes de abrir todos os dias da semana, é deixar sábado aberto até as 22 horas, por exemplo. Maravilha. Né? Porque tem bastante gente que trabalha, etc. e tal, não tem tempo. Ou seja, a Iberê oferecer outro tipo de lazer à população que trabalha a semana inteira. E aí começa com sábado, sexta. Isso. A ideia é que se faça um horário. Isso. Nós já estamos atendendo, a instituição já está atendendo grupos agendados para o educativo ou não. Qualquer grupo que queira se agendar, pode agendar quarta, quinta e sexta. Tá. Mas aberto é sábado e domingo. Perfeito. Justo. Obrigado. Parabéns. Sucesso aí. Obrigado. Justo Verlan encerra o meu programa de hoje, presidente da Fundação Iberê Camargo. A você, muito obrigado pela sua sintonia. Até amanhã. Tchau.